Olá, seja muito bem-vindo ao Repórter Empreender. No programa de hoje vamos falar sobre empreendedorismo em uma das 7 belas artes, a dança. O movimento em ritmo dos corpos está presente em diversas formas desde o início da humanidade. Seja em rituais sagrados ou para se expressar, a dança no mundo contemporâneo também ganhou adeptos que buscam em exercícios para a saúde ou para o bem-estar. Como é possível empreender nessa área? Quais os desafios, como a tecnologia e a internet, impactaram no mercado da dança? As respostas e os cases inspiradores a gente confere a partir de agora no Repórter Empreender. Bom, os historiadores e arqueólogos tendem a falar de uma origem da dança a partir do que sobrou nas cavernas, né? Na era em que a gente estava se desenvolvendo enquanto humanos ainda, né? Então os desenhos das cavernas mostravam a dança sendo registrada nas paredes dessas cavernas, desses sítios arqueológicos aí, como rituais sagrados, né? Enfim, mas os historiadores dizem que, as pessoas historiadoras dizem que a dança sempre foi utilizada como um ritual sagrado, né? As pessoas dançam para reverenciar coisas, lugares, modos de vida, né? E, enfim, e depois a gente tem um marco aí, e cada cultura se desenvolveu de um jeito, né? Agora a gente tem um marco aí na cultura ocidental, que é o teatro grego, né? Onde esse coro grego dançava, cantava, falava, no espetáculo multimediático. Mas isso é um recorte ocidental da cultura cênica, né? No mundo contemporâneo tem muitas formas de dança, né? A gente sempre tem que falar, a gente sempre tem que pensar de que contexto a gente está falando para responder essas perguntas, ou falar sobre dança, falar sobre qualquer coisa, especialmente nesse mundo contemporâneo de hoje, né? Então se a gente está falando do mundo euro-americano, ocidental, a gente está falando de um mundo ocidental, tem uma referência muito euro-americana nessa história da dança e no que a gente entende por estilo de dança hoje. Então se a gente está falando desse contexto, então a gente está falando de danças com uma herança aí das técnicas europeias e americanas de dança contemporânea, né? Danças onde qualquer movimento pode ser dança, né? E a tradição do balé clássico e dessa tradição aí europeia continua forte nas companhias estatais de dança, por exemplo, no mundo ocidental inteiro. Agora, o que a gente está tendo forte hoje é realmente uma ampliação das danças ancestrais, das danças dos povos, das culturas, as danças brasileiras, as danças afro-brasileiras, danças africanas, afro-americanas, né? Então a gente está, na contemporaneidade, todo mundo dança, toda dança é dança, então é difícil falar um estilo. Mas se eu fosse dizer por mim assim, eu acho que a gente está num momento em que muita coisa é e pode ser dança. Então, para dançar, não necessariamente é preciso de um talento dito natural, né? Eu lembro de um professor meu que fala da UNB, que diz ainda, né? Talento quase parando, né? Porque talento, tem pessoas que têm mais facilidades para fazer coisas, né? Cada pessoa tem facilidade e habilidade com coisas específicas, umas mais, outras menos. Mas se você não trabalhar para conseguir desenvolver essas habilidades e ganhar outras, nada vai acontecer. Então a dança nesse sentido é para todos, sim, é uma coisa em que eu acredito e que todas as minhas pesquisas são baseadas nessa crença de que todo mundo pode dançar profissionalmente se trabalhar para isso. A área da dança tem muitas possibilidades, tem muitos caminhos para alguém que quer trabalhar com dança seguir. Isso é fato e, ao mesmo tempo, todas são desafiadoras.
né? Porque a dança, entre as artes, tende a ser a menos privilegiada, e as artes como um todo, nesse mundo ocidental, dependendo de país para país e de tendências públicas, também tendem a ficar fora do foco, né? A importância não é necessariamente as artes, tem coisa mais importante antes que alguns governantes decidem por isso mais ou menos, né? Então o poder público também guia o que é as possibilidades, né? Eu digo assim, as oportunidades. Agora, as possibilidades de se empreender com dança residem aí na educação, né? Na educação, na cena, na produção, em criar, inclusive, produtos inovadores e processos inovadores dentro disso. As dificuldades atualmente para quem empreende com a dança, eu acho que a principal dificuldade é um ceticismo geral que existe na sociedade no Brasil com artistas e com arte, e entender que a arte não é só entretenimento. Acho que esse é um grande desafio que a gente tem. Porque no Brasil, nos últimos 20 anos, a área da dança se estabeleceu como uma área de produção de conhecimento dentro da universidade, dentro das academias. Então a gente começa a ir no mundo ocidental antes um pouco, né? Mas foi crescendo junto. Então um dos desafios é entender que dança pode ser muita coisa. Não somente entretenimento para animar uma festa, por exemplo, né? Que dança pode ser uma carreira, pode ser uma profissão, pode ser pode ser uma animação também, pode ser uma coisa frívola numa festinha, pode ser uma coisa de TikTok, pode ser muita coisa. Mas acho que a dificuldade é as pessoas entenderem os limites do que é profissional, do que é amador e do que é um caminho, uma escolha de vida. Apesar de estar em expansão, o mercado da dança ainda é pouco valorizado. Segundo o estudo Mapeamento Nacional da Dança, quase 60% dos entrevistados que trabalham nesse segmento declaram que atuam em outras áreas e 50% afirmam que a dança não é a principal fonte de renda. Então, o mercado de dança atualmente no Brasil, que eu costumo chamar de mundo do trabalho, voltou, né, ultimamente a ter mais oportunidades e possibilidades por causa dos investimentos públicos também nas artes, né? Então eu vejo direta essa ligação da política pública para as artes com o mundo do trabalho na dança. Então, como eu vejo hoje, eu vejo que está tendo uma transição para ter mais oportunidades. Os empregos indiretos existem, né, que são os cenotécnicos, né, toda a parte da técnica, do espetáculo. Com o aumento dos projetos, esses empregos se ampliam, né? Trabalho em companhias de dança são mínimos, porque não tem tantas companhias e não tem tanto apoio financeiro, né, para as pessoas terem sua manutenção e sua sustentabilidade no ano para trabalhar numa companhia. Então, as pessoas trabalham muito com projetos, né? Então tem várias possibilidades acontecendo, especialmente com as redes sociais. Eu sei que tem um mercado que as pessoas estão trabalhando muito nas redes sociais, que é vendendo cursos, criando canais de dança online e filmando e vendendo aulas online, criando conteúdo de conhecimento sobre dança. Uma das formas mais comuns de empreender nessa área é abrir um estúdio ou escola de dança. Uma das mais renomadas em São Paulo é o Depth Cult, onde os alunos podem desenvolver desde a fluidez do contemporâneo até a sensualidade do jazz funk. Eu sou Isabela Farinas, todo mundo me conhece como Bela. Sou bailarina, coreógrafa, atualmente estou dirigindo o Depth Cult Escola de Dança, mais pontualmente no segmento infantil, que é o Depth Kids, dando aula para crianças e adultos de 3 anos até 70 anos de idade. O que importa é dançar.
O DEPT-CUT, na verdade, é o apelido do nome original, que é Departamento Cultural Estúdio e Produções. E aí começou a dar muita preguiça de falar tudo isso, né? Muito grande o Departamento Cultural. E aí começaram a apelidar, acabou virando DEPT-CUT, que é a abreviação, e acabou virando DEPT. Então, hoje é DEPT para cá, DEPT para lá. A gente chama os nossos alunos de DEPTers. Nós temos aulas, como eu falei, desde 3 anos de idade, nas modalidades de balé clássico, jazz, hip hop. Temos as danças urbanas no período da noite também, para iniciantes e avançados. São também, fundamentalmente, as modalidades de hip hop e jazz funk. Funcionamos das 10 da manhã até as 10 da noite, todos os dias de segunda a quinta. As aulas às sextas-feiras são alternativas, tem sextas que a gente tem sextas que não, porque as sextas a gente deixa para momentos especiais, masterclass, workshops, ensaios. E eu acho que basicamente é isso que a gente oferece. Tem também o Pilates, né? Que é uma coisa que é super importante para o bailarino, tratando-se da educação postural, da postura, lesões. O Pilates também então ele vem para complementar, ele vem para agregar. O DEPT-CUT, quando eu iniciei com o Departamento Cultural Estúdio e Produções, eu estava no Campo Belo já há uns 30 anos, desde a minha primeira escola, que foi o Balé Grupo 6. Do Balé Grupo 6 eu fui para a Mobile, sempre como diretora, né? E da Mobile eu falei, não aguento mais, não quero mais ser diretora, não quero mais nada disso. Muito trabalho, vai todo mundo viajar nas férias, eu fico aqui trocando lâmpada. Enfim, aquela vida que todo mundo que é o dono, as pessoas têm fantasias, né? Eu quero ser dono. Ser dono, ainda mais de escola de dança, não é brincadeira. Aí chegou uma hora que eu falei, não, parou, e resolvi só prestar serviço, comecei a dar aula em vários lugares. Só que aí o tempo passa e chega uma hora que as pessoas começam, vamos formar um grupo de dança? Vamos começar a ir para festival? Vamos ter um espaço só nosso? Eu falei, meu Jesus. Aí eu achei um espaço, uma sobreloja super simpática, em cima de uma padoca. E falei, não, aqui eu vou fazer um pequeno estúdio só para o meu trabalho, assim, para o meu grupo. Só que toda vez é isso, né? Você fala, não, eu vou vir pouco, eu vou ter só o meu grupo aqui ensaiando. Aí também você precisa começar a dar aula para sustentar aquele espaço, né? Você precisa pagar o aluguel, a luz, enfim. Falei, bom, então vamos começaram a procurar, vamos fazer uma aulinha aqui, outra ali. Chegou uma hora que estava bombando de uma tal forma que a gente foi obrigado a sair de lá, porque a gente estava começando a recusar os alunos, porque não tinha mais espaço. Porque é um estúdio pequenininho, uma sala super linda, super gostosa, em cima de uma padaria. Então, assim, não tinha um espaço como esse aqui. E nesse momento, meu filho, que é formado em psicologia, mas que sempre acompanhou meu trabalho alucinadamente, assim, sempre foi fanático por dança, por arte em geral, ele se formou e falou, mãe, agora eu quero trabalhar com você. Eu falei, que raio que você vai fazer comigo, gente? Você não é bailarino, você não é coreógrafo, você não tem nada, você nunca fez um curso de nada, você não sabe dançar, você não é bom para dançar. O que você vai fazer? Não sei. Eu vim aqui para organizar, eu vim aqui para tentar agregar de alguma forma e a gente devagarinho vai encaixando. Eu achava que ia ser uma desgraça, inclusive porque eu não acredito muito nesse negócio de trabalhar em família. Eu não sou fácil, nem ele. Então eu falei, cara, isso aqui não vai durar. Aí com ele eu estou já desde então, não sei nem calcular. Aqui a gente está uns 5, 6 anos. Acho que a gente deve estar trabalhando juntos já há uns 10 anos. E foi ele que me empurrou para vir para cá, porque a preguiça, né? Não quero. Muito trabalho, não vamos, porque vamos, fez projeto, procuramos patrocínio, procuramos investidores, porque isso aqui são quase 1.000 metros quadrados que a gente tem aqui, né? São 3 salas, esse jardim enorme lá fora, primeiro e segundo andar. Eu falei, cara, isso vai dar muito trabalho, reforma, não estou com paz. Não, vamos, porque aqui já está saturado, lá vai ser muito melhor, lá vamos nós, né? A gente consegue dizer não pro filho? Enrolei, acabei vindo. E realmente, hoje eu sei que nós somos um dos, sei lá, 3, 5 maiores nomes da dança urbana aqui em São Paulo, né? Então, para empreender com uma escola, eu acho que a pessoa de dança, primeiro ela tem que realmente gostar disso. Se ela não gostar desse universo, é melhor nem começar, porque é difícil. É difícil. Para quem é dona de academia, conheço várias, sabe a dificuldade para manter um espaço, pagar um aluguel, manter turmas, manter aluno. Mas eu acho que a primeira coisa é gostar da área. A outra é encontrar formas mais sustentáveis para
para gerir o espaço mesmo. E eu acho que a economia, essa palavra, né, que todo mundo gosta, que é a economia criativa, e também os modos mais sustentáveis de fazer a gestão de uma academia são urgentes. Assim. Aquele modelo que tem um dono, que contrata os professores e nesse esquema de dono e empregado, isso para a academia de dança, segundo as pessoas que eu converso, não tem funcionado mais, né? Então, o que seria um coworking de dança, por exemplo? Eu não sei se tem um coworking de dança aqui em Brasília, mas eu sei que tem academias que funcionam de modo parecido já. Então, acho que o máximo que eu posso dizer sobre isso são essas duas coisas, né? Encontrar uma forma cooperativa de trabalhar com escolas de dança. É importante que a pessoa profissional da dança defina seu público-alvo. Isso é fundamental. Seja especialmente nas aulas, né? Especialmente em oficinas, em academias, escolas, em aulas de dança. O público-alvo é fundamental. Sem saber o público-alvo, pode não vir ninguém, né? Ou pode vir um monte de gente e você não está preparado para receber. Eu mesmo dei uma aula uma vez de uma técnica e chegaram pessoas cegas, por exemplo, para fazer aula. E não tinha registrado isso em nenhum lugar. Pessoas com baixa visão. E aí eu tive que adaptar a aula na hora para receber essas pessoas. Eu deveria ter já identificado a abertura para pessoas com necessidades especiais, por exemplo, né? Eu fui pego de surpresa isso 15 anos atrás. Agora já a questão da diversidade, da inclusão é importantíssima quando você está definindo um público-alvo também. Meu nome completo é Gabriela Simplício de Medeiros, eu tenho 22 anos e eu sou bailarina, atriz e, enfim, artista. Foi por indicação primeiro, né? Eu moro aqui na região, mas também foi por um processo de estudo também dentro da dança, que eu me formei como atriz, mas eu queria buscar outros lugares e a Deptcult é um espaço muito aberto para essas novas propostas, assim, dentro da dança. Aqui no Deptcult tem muita pluralidade de corpos, então isso é muito importante. É uma inclusão absurda dentro do espaço, né? O fomento da cena é muito importante. E eu acho que a energia também é muito importante, conta muito dentro da sala de aula, dentro e fora. Meu nome é Felipe Ximenes, eu tenho 27 anos. Então, eu sou de Fortaleza, na verdade, vim morar aqui em São Paulo esse ano. E eu já fazia dança lá, era professor de dança e sempre acompanhava as coisas pela internet, pelo Instagram, e eu sempre tive muita vontade de conhecer pessoalmente. E aí eu tô aqui todo dia, fazendo 4 ou 5 aulas por dia. Fala aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Lucas Ori, sou professor de dança aqui no estúdio da Dept, sou bailarino e coreógrafo, trabalho aqui já faz quase 3 anos, tenho 28 anos e trabalho diversas modalidades de dança aqui dentro do estúdio. Na verdade, essa história é um pouco até interessante, porque o mundo adolescente e iniciante, sentimos a necessidade de trabalhar com o K-pop, né? Que é uma modalidade aí que está surgindo no mundo gigantescamente. Eu tive a oportunidade de dançar com os maiores grupos do mundo, maiores grupos do mundo de K-pop, que foi o BTS, na turnê do Brasil aqui em 2019. Que eu trabalhei com eles, eu fui back dancer. E aí, dentro desse projeto, o Bru conheceu todo o meu trabalho que eu consegui desenvolver com os alunos. E aí ele falou, pô, vamos trazer isso aqui pra cá, vamos ver isso, pra ver se isso aqui funciona, pra ver como os alunos recebem dessa forma. E acabei trabalhando até com outras modalidades. E hoje, trabalho aqui só com jazz funk no estúdio. Na verdade, as pessoas precisam entender que a dança não é só um hobby ou só uma atividade física. É a junção disso tudo. É um refúgio que eu falo para os meus alunos de que a gente está o dia inteiro estressado, a gente está o dia inteiro pensando em como que a gente consegue distrair sem se estressar e mesmo assim fazer algo que goste trabalhando atividade física. Então a Dept juntou tudo isso junto, esse conjunto de atividade física com a dança, e hoje a gente está aqui lecionando para várias pessoas e vem você também fazer aula aqui no Dept. No próximo bloco, vamos conhecer 2 professores de dança com histórias completamente diferentes. E ainda, como a internet tem impactado neste mercado. A gente volta já já.
Segundo o estudo Mapeamento Nacional da Dança, a principal ocupação como artista da dança é a de professor. A função que no passado era restrita a dançarinos renomados ou grandes estudiosos da área, hoje pode ser exercida por profissionais que se capacitam em cursos livres e que captam alunos em academias e escolas de dança. Eu sou Alex Coutinho, 37 anos e sou professor de samba do pé. A minha profissão ajudou no meu negócio porque eu já dou aulas de samba no pé, né? Eu sou diretor de passistas na quadra do Paraíso do Tuiuti e por eu já influenciar, administrar projetos sociais, influenciou para me familiarizar ou para me profissionalizar com a dança de samba. Porque, na verdade, o samba no pé ou dançar, para mim, sempre foi hobby. Eu nunca vi como profissão. Isso foi acontecendo meio de repente, quando as pessoas via eu dando aula na quadra de escola de samba, ajudando uma menina trocando um braço, trocando um quadril, e começou a pedir para me ajudar elas a fazer isso particularmente, né? Sem que tivesse um grupo de pessoas muito grande. E começaram a me perguntar qual seria o valor. Então foi assim que foi surgindo essa parte de virar profissão, né? De ser um professor que ajude as outras pessoas a melhorar a sua doutrina corporal, melhorar o seu desenvolvimento na dança. Desde pequeno eu sempre dancei, tudo quanto era ritmo. Tanto que as minhas aulas de samba do pé, eu trabalho desenvolvendo vários ritmos diferentes até chegar ao samba, né? Porque samba eu acho que é musicalidade no corpo, eu acho isso. Então surgiu essa ideia com a questão de ser passista e de passista virar, melhorar o condicionamento físico, melhorar a performance do passista, né? Normalmente, antes, vamos dizer nos anos 90, nunca teve professores de samba no pé, 80, sempre teve diretores de passista. Veio surgindo o professor de samba no pé para a limpeza desses movimentos. Acertar uma altura de braço, acertar uma troca de quadril, diminuir o espaço do pé entre o pé direito e o pé esquerdo. Então isso tudo faz com que a performance do passista, da passista show no palco melhore. Antigamente, para entrar num palco, você só entrava e sambava. Hoje não. Hoje, para você entrar num palco, ao ensinar vamos dizer, uma performance de um passista show, eu ensino ela a caminhar, eu ensino ela a se posicionar, eu ensino ela a observar para o lado direito, para o lado esquerdo, ver aonde está a melhor posição da luz, que vai favorecer quem esteja assistindo ela. Então, são vários artifícios que a profissão dá para a gente, que é mesmo a gente não sendo formado, porque eu não sou formado em dança, né? Isso tudo aconteceu comigo muito de repente. Eu fui conhecendo a forma com a vivência do meu corpo, com a vivência do meu dia a dia. E com essa vivência do dia a dia, que fez me tornar uma figura que eu acho que hoje influencio outras pessoas que querem melhorar seu samba no pé. Isso, que eu ofereço no meu espaço aulas de samba no pé, que pode ser para iniciante, pode ser para intermediário e pode ser por avançado. Aula de samba no pé para musas, aula de samba no pé para dona de casa, sabe? E aí cada uma vem com um objetivo nessa aula. Postura corporal, beleza de cena, performance de cena, preparação para concursos de dança, voltado para o samba no pé, preparação para aniversário de 15 anos de pessoas que querem sambar, apresentação de dança, né, em festas pequenas, preparação em festas de shows, né, em geral, entretenimento em geral, shows de samba no pé, em academias, em finais de ano. Vamos dizer que é um cardápio vasto voltado para o samba no pé.
O mercado de dança hoje está muito competitivo. Tem muitos talentos que estão hoje ensinando o samba do pé. E o mercado do samba do pé, o mercado da dança, não é só samba do pé, não é só professores, instrutores, é também dançarinos. O Brasil, não só no Brasil, como no mundo todo, tem muitos dançarinos maravilhosos, muitos professores maravilhosos. E eu costumo falar para todos eles que passam por mim, ou que me pedem, ou que eu faço alguma conexão, algum workshop, ou quando eu vou fazer algum debate, eu faço alguma entrevista, eu sempre falo que é nossa obrigação, nós que estamos nessa época agora, manter essa cultura do samba viva. E manter a cultura viva de forma correta. Porque cada ano que passa se muda alguma coisa, né? A inovar. Todo mundo quer inovar alguma coisa, mas a gente não pode inovar tanto que a gente precisa lembrar que a dança é ancestral. O samba do pé é ancestral. Ela vem de cultura africana, ela vem de uma cultura muito de antepassados. Então a gente não pode inovar ou inventar muita coisa. E eu acho que essa nossa era que nós estamos agora, ela é muito consciente do que a gente está carregando, da responsabilidade de trabalhar com o samba do pé, da responsabilidade de não deixar o samba morrer e que esse samba ele seja entregue da forma correta, respeitando quem passou por nós, quem lutou por nós, esse samba que foi marginalizado, esse samba que tanto tanto sofreu lá no passado, para que nós estejamos hoje aqui e hoje poder sobreviver dele, né? Dessa cultura. O professor Carlos Paranhos começou no mundo da dança com o objetivo de perder a timidez. Após se destacar em apresentações em grupo, surgiu a oportunidade de ensinar. Em uma das aulas, cansado das músicas atuais, resolveu experimentar uma playlist dos anos 70 e 80, o que atraiu o público mais velho e viralizou no Instagram. Meu nome é Carlos Alberto Dias Paranhos, tenho 39 anos, sou personal trainer e professor de dança. Então, eu já dou aula há mais de 18 anos de dança, né? E no meio desse caminho eu senti a necessidade de estar fazendo o curso de educação física. E esse curso me ajudou, né? Tive disciplinas que favoreceram bastante no meu desenvolvimento profissional e cada vez mais eu fui melhorando. Como a dança não era tão valorizada na época, eu senti a necessidade de estar fazendo um curso de educação física para ter um trabalho que complementasse, né, a minha renda, né, aumentasse meu leque de trabalho. E nesse período na faculdade me ajudou no meu desenvolvimento profissional, né, me tornei personal trainer e também consegui me desenvolver melhor na dança. Tanto que hoje minha aula de dança está me dando mais retorno do que o próprio personal. Eu sempre fui uma pessoa tímida, comecei a querer aprender a dançar porque eu tinha vergonha de chegar e conversar com a menina. E eu via alguns caras, né, que dançavam e faziam sucesso com as mulheres. Comecei a aprender, ficar ali na cola das pessoas, tentando aprender. Um dia o cara me chamou para entrar para um grupo de dança. Na época ninguém queria que eu entrasse porque falava que eu era duro, que eu não tinha jeito. E eu fui ensaiando, treinando ali todo dia, umas 3, 4 horas por dia. Depois de um mês a gente fez uma apresentação. E nessa apresentação eu fui um dos que mais destacou. Aí esse amigo meu falou assim, ainda bem que eu acreditei em você. Ninguém queria que você entrasse no grupo, hoje você é um dos que está mais destacando. Aí depois disso eu comecei a dançar em grupos de dança, comecei a aprender vários ritmos e começou a surgir a oportunidade de dar aula de dança. Aí eu dava aula de dança, mas trabalhava, tinha outro emprego, não era o meu trabalho principal. Fui estudando, passei no concurso da Guarda Municipal. Continuei trabalhando na Guarda Municipal de Belo Horizonte e na dança. Passou um tempo que eu estava ganhando praticamente o mesmo tanto na Guarda e o mesmo tanto na dança. Só que começou a ter conflito de horários, né? Eu tentei pedir uma licença na Guarda, já tinha 6 anos que eu estava trabalhando na Guarda, e eu também não estava muito satisfeito com o que eu estava fazendo.
minha paixão mesmo sempre foi essa área da dança. Não consegui pedir licença, pedi exoneração. Todo mundo falou que eu era louco, maluco, doido, né? Mas eu falei assim, já que eu tô saindo, eu vou investir, vou fazer educação física e vou me especializar cada vez mais. Eu sei que é difícil, mas é possível. Aí veio a pandemia, parei de trabalhar nas academias e comecei a dar aulas online. Aí eu dava aulas online, pedia doações para as pessoas, eu ajudava as pessoas me ajudaram. Depois eu vi uma oportunidade de tornar isso um negócio. E aí comecei a montar turmas online, só que veio a pandemia acabou, aí os alunos voltaram para a academia, eu parei com as aulas online. Mas eu continuei postando vídeos no Instagram, depois veio meu crescimento no Instagram, onde muita gente começou a pedir para eu dar aula novamente, e eu comecei a mudar o leque também. Em vez de eu dar músicas atuais, comecei a dar aula de músicas antigas. Isso aí fez meu Instagram crescer muito e a procura foi muito grande. Muita gente pedia para eu dar aula online, muita gente falava que queria ter um professor que desse esse tipo de aula onde a pessoa morava, né? Então, e foi aí que eu retornei com as aulas online e hoje está sendo um sucesso. Eu acredito muito nas ferramentas online, né? Que tem gente que olha para isso de forma muito cética ainda, especialmente na educação, de que a educação à distância vai acabar com o ensino, né? Eu não tenho nenhum dilema sobre isso. Então eu acho que é claro, assim como o que é online e o que não é online, tem coisas de qualidade e coisas que não são de qualidade. Então eu acho que o mundo online abriu várias portas para as pessoas poderem empreender nessa área, em qualquer área. Mas na dança eu tenho visto coisas incríveis, assim como portais específicos de dança, trazendo, por exemplo, nomes super antigos, mais presentes da dança aí no Brasil, dando palestra, dando entrevista, dando cursos, né? As pessoas criando seus canais de conteúdo, explicando e abrangendo vários temas para uma comunidade que nunca nem ouviria sobre isso, por exemplo. Então eu acho que tem uma tendência de divulgação e de promoção do trabalho que essa é uma tendência geral que eu vejo, né? A minha aula de dança, o diferencial é a minha metodologia de ensino, né? Que é uma dança mais inclusiva, não são passos tão difíceis, são passos mais acessíveis, que façam com que até pessoas que não saibam dançar comecem a sentir interesse, se sentir capazes de entrar na dança. Além disso, a maioria das minhas coreografias são aquelas que fizeram sucesso nos anos 70, 80, 90, 2000, né? E hoje em dia é muito difícil você ver uma aula desse tipo. Você vê hoje em dia mais aulas com músicas atuais, né? Com músicas que pessoas de 40, 50 para cima não agradam muito, né? Então essa aula minha vem fazendo sucesso justamente com essas pessoas, né? Acima dos 40 anos. Todo mundo acha que é fácil, né? Ser um professor de dança, é só chegar ali, dançar e pronto, né? Mas tem muita coisa por trás disso, né? Você tem que pesquisar músicas, você tem que criar coreografias, você tem que pensar se os alunos vão gostar dessa música, se vão gostar desse tipo de coreografia. Às vezes você não está bem num dia, mas você tem que mostrar para o aluno que você está bem, né? Pelo menos tentar, né? Porque quem está ali para fazer aula de dança, ele está procurando o quê? Diversão, alegria, às vezes ter um momento ali feliz. Então, para você satisfazer esses alunos, você tem que parecer estar sempre bem, né? Chegar lá sempre com um sorriso no rosto. Mas na maioria das vezes é fácil. É difícil, mas às vezes é fácil. Que, por exemplo, às vezes eu tô mal, mas chega ali, começo a dar aula, começo a dançar, eu já me sinto bem, já me sinto melhor, entendeu? Então esse ponto aí é positivo e favorece bastante para quem é professor de dança.
Antigamente a pessoa precisava, antigamente tinha essa crença de que a pessoa, para ser uma boa professora de dança, a pessoa precisava ter sido uma grande dançarina ou uma grande bailarina. Aí ela pode ensinar, agora que ela tem essa honra, né, de ter sido dançarina. Então isso gerou vários conflitos até na forma como as pessoas ensinam, repetindo padrões de comportamento de professores que não eram muito humanos, inclusive. Então isso é um problema foi um problema da área da dança secular aí, né? Hoje a gente está pensando que tipo de professor que a gente está falando também, é sempre lembrar. Então se a pessoa vai ser professora da educação básica, que é o foco da licenciatura, então se o foco é professora da educação básica, ela tem que fazer uma licenciatura, curso de licenciatura em dança. Aqui no Centro-Oeste tem, em Brasília e Goiânia, né? Então, essa é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. Agora, se ela é uma pessoa que dança, que está adquirindo seus conhecimentos e suas habilidades ao longo da trajetória dela, geralmente as pessoas vão abrindo turmas, oferecendo oficinas, abrindo turmas em academias de dança. Então, meus planos para o futuro, né? É estar comprando uma casa melhor, montando um estúdio, né? Para estar atendendo melhor meus alunos online. Estar investindo, né? Em questões de marketing, né? De estratégias, né? De administração de negócios, né? Para que ele seja um negócio que venha só a crescer, né? Se Deus quiser. Depois do intervalo, vamos conhecer uma escola de dança e pilates que oferece uma modalidade bem inovadora, o balé nas alturas. Repórter Empreender volta já já. Uma pesquisa do SESI mostra que 48% das pessoas se exercitam pelo menos uma vez por semana. Após a pandemia, o mercado fitness observou um aumento na preocupação das pessoas com saúde e bem-estar. Foi pensando nisso que a dançarina Letícia Marqueto resolveu unir a dança e o pilates e desenvolveu uma modalidade totalmente inovadora, o Ballet Fly. Eu sou Letícia Marqueto, tenho 38 anos e eu sou sócia fundadora do estúdio Let's Pilates e também da marca Ballet Fly. Eu nunca sonhei em empreender, mas os meus pais eram empreendedores. Depois que eu fiz minha formação em dança, eu comecei a atuar artisticamente e em algum momento eu percebi que eu não gostava exatamente de ser artista, eu gostava mais de ensinar. Eu gostava muito da sensação que a pessoa tem quando ela descobre alguma coisa sobre ela mesma ou sobre o corpo dela enquanto ela está se movimentando. Comecei a dar aulas e comecei a pensar como é que eu poderia crescer, né? Trabalhei em academias, fui personal trainer em alguns espaços. E aí um dia eu comecei a pensar como seria se eu tivesse meu próprio negócio. Eu comecei a me especializar mais nisso e foi quando eu fui indo para técnicas diferentes. Eu comecei ensinando dança, depois eu entrei no universo do Pilates e aí nesse meio do Pilates eu descobri que era uma coisa mais acessível. Uma das coisas que eu sinto que é muito forte é que a gente ainda tem poucas pessoas que praticam atividade física, a porcentagem da população é muito baixa de pessoas que realmente têm alguma atividade física e eu sentia que eu queria contribuir para aumentar a quantidade de pessoas se mantendo ativas, saindo do sedentarismo, é uma coisa que eu acredito muito.
No Pilates, eu encontrei essa conexão em que as pessoas podem se interessar pelo movimento e acreditar que elas têm essa possibilidade, mas me faltava muito essa conexão com a dança. E isso não era uma coisa que eu ia conseguir fazer no negócio de outras pessoas. Eu só iria conseguir fazer no meu próprio negócio. E aí um dia eu sentei na frente do computador, abri uma planilha e eu organizei como seria a minha empresa, desde tudo que eu ia ter de gasto. Então, se eu abrisse um estúdio hoje, eu precisava encontrar um lugar cujo aluguel fosse X, eu precisaria pagar uma recepcionista, precisaria de um espaço, na minha cabeça eu precisava de 30 metros quadrados para ter um estúdio de pilates. E, enfim, coloquei tudo, impostos, contador, sei lá, preciso de um sofá, entrei no site da Tokstok, pesquisei quanto custava um sofá na Tokstok, planilhei. E aí eu lembro que eu fui conversar com a minha mãe, como a minha mãe tinha experiência em abrir negócios. Falei, mãe, eu tô pensando em abrir um estúdio de pilates. Pelos meus cálculos, se nos próximos 5 anos eu encontrar um imóvel com tal aluguel, em determinados bairros, eu acho que eu consigo montar, acho que eu consigo juntar uma grana e montar. E aí minha mãe parou o que ela estava fazendo, olhou para mim e falou, filha, quando você estiver pronta, esse lugar vai aparecer. E aí, quando ela disse isso, eu achei que ela não acreditava mais em mim. Porque eu já tinha feito faculdade de dança, eu já tinha feito um monte de coisa, eu tinha feito já uma pós em gestão de pessoas pelo Senac e vim deixar meu ex-namorado em casa. Ele morava nessa rua, onde é o estúdio hoje. E aí eu passei na frente do imóvel e vi que estava para alugar, pensei, do lado de fora parece que tem uns 30 metros quadrados. Se tiver um banheiro, eu já consigo abrir um estúdio, porque eu preciso ter algo para oferecer para os meus clientes, né? Não posso ficar numa sala que não tem o mínimo. Aí eu vim para saber o preço, né? Liguei, era exatamente o valor que eu tinha colocado na minha planilha, e quando eu vim conhecer, o imóvel tinha mais de 100 metros quadrados. Então eu tava assim, nossa, achei o lugar perfeito. Olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha prédio, não tinha nenhuma academia. Falei, tem alguma chance, né? É um bairro mais idoso, então acho que eu consigo abrir um estúdio de pilates aqui. Aluguei o imóvel e segui minha planilha. Eu não tinha R$1, então eu fiz um empréstimo no banco. Peguei mais dinheiro do que eu já tinha visto na vida, que na época era 50 mil reais, não era muita coisa. E aí eu comprei os equipamentos, fiz mais formações, aproveitei porque durante o tempo da reforma eu fui fazendo mais cursos de algumas coisas que eu ainda não tinha muita habilidade, alguns perfis específicos de clientes ou situações de lesões que eu não sabia lidar, fui aperfeiçoando, né? O estúdio foi sendo reformado, ficou pronto, inaugurei o estúdio, abri as portas e eu não tinha nenhum cliente. E aí entrou o primeiro cliente. Eu apresentei, ela fechou o plano, começou, e aí em 3 meses eu já encontrei o ponto de equilíbrio da empresa. Em 9 meses eu terminei de pagar a dívida, porque eu fiz um empréstimo que era para pagar em 24 meses pela Caixa. Eu consegui quitar em 9 meses, e aí daí a empresa só cresceu, assim, ela foi girando. Só que eu ainda tinha o sonho de trabalhar com dança. Então, um lado estava resolvido, eu não ia mais morrer de fome. Eu já tinha uma empresa, ela já era um sucesso, mas eu ainda tinha um lado que era frustrado, que era parte do movimento. O Pilates ele é maravilhoso, mas ele não é dançado, ele não é na música. Então, eu comecei a trabalhar com uma outra modalidade, que era uma aula em que a gente ensinava uma mistura de Pilates com balé. Fazia sentido ter essa aula aqui dentro. Só que eu trabalhei um tempo com essa modalidade e depois eu comecei a querer mudar, queria uma coisa mais lúdica ainda, né? Algo que trouxesse, de novo, aquelas pessoas que não têm coragem de dançar, mas fizesse essas pessoas entrarem em movimento. E aí eu cheguei nos tecidos. Cheguei primeiro nos colúmpios e depois no tecido acrobático. Inicialmente, eles entraram com uma característica muito fitness, era muito um exercício atrás do outro e só a música tocando de fundo. Mas aos poucos, conforme eu fui elaborando mais, foi ganhando uma outra forma e eu percebi que eu tinha uma aula realmente que era diferente de tudo que tinha, porque não parecia com uma aula de tecido acrobático, padrão que a gente faz em outros lugares, e também não se parecia mais com uma aula de pilates aéreo.
era alguma coisa no meio do caminho. Então eu comecei a desenvolver o que foi essa aula. Eu comecei a desenvolver, quando elas entrassem no meu espaço, o que eu podia passar que era muito simples e muito acessível, para que na primeira aula, nos primeiros minutos da aula, ela já tivesse uma experiência muito diferente de movimento, que não lembrasse nem de perto que ela estava dentro de uma academia, e ao mesmo tempo que ela falasse, nossa, eu consigo, e que quebrasse aquelas objeções. Então as objeções que são, eu não tenho flexibilidade, eu não tenho talento, tudo isso tinha que cair nos primeiros minutos de aula, tinha que ser muito imediato. E eu comecei a criar quais movimentos eu podia colocar de educativos e de que forma eu podia estruturar para que ela saísse com uma foto bonita, ela saísse com uma experiência de movimento, com uma lembrança positiva e quisesse voltar não porque a atividade física faz bem para a saúde ou porque o médico mandou, mas porque ela quer reviver aquele momento. E foi assim que eu comecei a trazer esses clientes, que eram pessoas que nem gostavam de academia, nem gostavam de pilates, nem gostavam de circo, já tinham tentado tudo na vida e ainda se sentiam sem flexibilidade, força, talento, o que quer que fosse. E aí nasceu o Ballet Fly. Foi o momento em que eu percebi, olha, eu tenho um método, existe alguma coisa aí e eu vou precisar replicar, porque eu não dou mais conta de dar a quantidade de aulas que eu tenho na agenda. Então eu vou precisar formar professores. A nossa dança, ela é uma dança cênica, eu acho que isso já diferencia de vários outros tipos de dança, e também é uma dança aérea. Então já coloca ela num outro lugar. Além disso, ela é uma dança para iniciantes, é exatamente para essa pessoa que sempre sonhou em dançar, mas achou que não tinha talento, achou que não era capaz, achou que não tinha força suficiente, achou que não tinha flexibilidade. Foi para você que o Ballet Fly foi criado. Para você descobrir que é possível, que você pode se superar, que desde a primeira aula você vai conseguir fazer movimentos que são bonitos e que são adequados para o seu nível hoje. Que a partir daí você vai conseguir progredir. Basicamente, 70% dos meus clientes chegam através das redes sociais. As redes sociais têm um papel muito importante. Eu comecei a utilizar as ferramentas das redes sociais há muitos anos, acho que logo no início do Facebook já comecei a utilizar. Assim que teve a primeira possibilidade de patrocinar anúncio, eu já comecei a fazer impulsionamento e aí fui fazendo muitos cursos e desenvolvendo, porque afinal de contas é uma microempresa. Eu sou marketing, eu sou o cara das fotos, eu sou... faz tudo, e eu tive que estudar bastante para conseguir entender como é que eu podia fazer bons anúncios e também posts que convertessem em cliente. Então hoje redes sociais são o carro-chefe do meu marketing. Eu tenho as pessoas que vêm porque moram no bairro ou as pessoas que vêm porque viram o anúncio. Então, a importância da internet, das redes sociais para desenvolver trabalhos em dança hoje acho que é fundamental, não só para a dança, mas para qualquer área, né? A gente está dominado por essa nova realidade que é a dimensão online aí, dessa revolução. E agora já está mudando, já estamos indo para a inteligência artificial, que já é outra coisa que vai provocar outra revolução. Vamos ver o que vai acontecer. Mas hoje, com a internet, com as redes sociais, é onde as pessoas estão basicamente... Tudo mudou para isso, né? Tanto que... por exemplo, o meu Instagram era fechado. Aí uma vez uma produtora fez um post na internet dizendo: nossa, vocês artistas, vocês que trabalham com arte, com dança, deixem os seus Instagrams abertos, que a gente precisa saber quem vocês são. A gente tem que encontrar informações sobre vocês rápido, sem ter que pedir, né? Então eu acabei abrindo meu Instagram por causa disso. Porque basicamente as redes sociais viraram os nossos portfólios. Então, as pessoas, nós que somos artistas, as pessoas buscam nossas redes para ver o que a gente faz, que danças a gente faz, o que a gente está divulgando. Então, virou mesmo uma vitrine, virou o nosso currículo e o nosso portfólio, né? Minha atenção hoje e o meu maior projeto para o futuro é o crescimento do evento Ballet Fly na praça.
Aliás, se você ainda não conhece, eu te convido. A gente está fazendo a cada 2 ou 3 meses, vocês podem acompanhar no site do estúdio. Ele é um evento aberto, ao ar livre, em que a gente convida pessoas, tanto os alunos participam do evento se apresentando, quanto pessoas de fora são convidadas a participar. As pessoas que chegam na praça podem fazer uma aula, podem conhecer o método e podem assistir às apresentações também. Para os apaixonados pela arte de dançar e que querem empreender nessa área, é indispensável se capacitar e buscar parcerias. Então a primeira dica é se capacitar profundamente, o máximo que você puder na sua área. Depois, criar uma noção compartilhada e coletiva das coisas, né? Então eu acho que talvez uma dica de ouro compartilhada seria se capacitar e integrar mais pessoas no seu processo. Porque, de fato, dança não é uma arte individual, é uma arte coletiva mesmo. Por mais que você dance sozinho. Se você não é um profissional da área, acho que isso é para o ramo dos serviços. Se você não é um profissional da área, primeiro faça uma formação. Tenha algum recurso para que você consiga entender qual é a realidade da pessoa que está trabalhando para você. Eu vejo muitas pessoas me procurando, dizendo, eu tenho um sonho, especialmente quando eu licenciava, eu recebia muita gente falando, eu fui mandado embora, ganhei uma bolada e eu quero investir em alguma coisa, então eu quero abrir um estúdio de pilates, ou eu quero abrir um estúdio de dança. E a pessoa só fazia conta e via que a conta fechava. Só que ela não entendia que a realidade da empresa é que você vai lidar com um profissional altamente qualificado. E é um profissional que é altamente qualificado, que a qualquer momento pode ficar doente, que a qualquer momento pode também não querer mais trabalhar na sua empresa e que você vai ter contratos com clientes e você tem que cumprir esses contratos independente dos problemas que você teve na sua empresa. E se você não tiver alguém muito disponível, provavelmente um sócio contigo que tenha o mesmo comprometimento que você, talvez tenha alguns problemas. É possível, mas quanto mais bem preparado você tiver para entender com quais problemas você vai lidar na sua empresa ou quais possíveis problemas você vai enfrentar com recorrência na sua empresa, melhor. O mercado da dança enfrenta ainda muitos desafios pela falta de investimentos em políticas públicas e pela desvalorização da área. Mas com muito esforço, com capacitação e com paixão, é possível empreender dançando. Repórter Empreender de hoje fica por aqui. Eu volto na próxima semana. Forte abraço e até mais!